Bom dia, meninas. Eu, como prometi, vou passar para vocês algumas explicações sobre os pontos decorativos e como vocês podem configurar a máquina de vocês para que vocês possam ter aqueles resultados. Aquelas que não conseguirem com as explicações que a gente dá de como configurar os recursos das máquinas e etc., eu estou montando uma aula e aí quem quiser adquirir fala comigo e eu passo tudo para vocês como é que vai ser feito e eu vou montar uma aula completa, onde eu vou passar os recursos da máquina, alguns pés que vêm na máquina, né, calcadores, como a gente diz, e que vocês acabam não usando por não conhecer a função, a funcionalidade deles, que é o caso do pé de matelaçado, pé de quilting livre. A regulagem para fazer as nervuras, então eu vou explicar como é que faz a nervura, tanto aquela no ferro marcada, como também a com agulha dupla, que a gente também tem uma configuraçãozinha da máquina para que ela fique em relevo. Vou explicar para vocês os apliques, não só no ponto caseado, mas também com pontos decorativos e ponto cheio, enfim, uma infinidade de recursos e de manejo com a sua máquina para que você possa tirar dela o maior proveito, tá bom? E como eu havia prometido, vou mostrar para vocês as máquinas que eu uso, as que eu tenho. E assim vocês vão ficar conhecendo um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Essa é a minha Janome, é a Memory Craft 7700. É uma máquina que tem muitos pontos decorativos, ela tem vários recursos e a gente acaba usando bastante por conta desses recursos facilitados que ela tem. Essa é minha outra Janome, é uma Janome 6600, hoje ela tem esse modelo também atualizado, a minha é uma mais antiga, ela é toda em ferro, é uma máquina rápida, ela é profissional, ela não é como a industrial, mas ela também tem muitos pontos decorativos e ela é bastante interessante. É a máquina que eu uso no meu dia a dia para montar as costuras, porque ela aguenta tudo, camadas grossas, enfim, ela é pau para toda a obra. E essa, meninas, a minha Brother. A minha Brother também tem uma infinidade de pontos decorativos, é a NQ 1300 e eu sei que a maioria aí tem a SQ 9100, que também é uma máquina excelente e que vocês vão conseguir fazer muitas coisas. A NX 450 também é uma máquina muito boa da Brother e eu vou ensinar alguns manejos para vocês, algumas coisas que eu sei que muitas, por desconhecer, às vezes por preguiça de ler o manual, acabam não usando. Como eu expliquei para vocês, foi nessa máquina que eu fiz aqueles pontos decorativos, o bordado inglês que vocês viram no vídeo. Então eu usei a agulha dupla, que eu até coloquei aqui já na máquina, e usei também a agulha tripla, que muitas não conheciam. A agulha dupla, meninas, eu recomendo que vocês usem a que vem na máquina, a original da máquina. Se não tiver mais, perdeu alguma coisa, tudo bem comprar uma outra, sempre centralizada, e que vocês vão poder ter mais vantagens aí na regulagem. Quando vocês vão usar a agulha dupla, o que vocês têm que ter muito cuidado? Quando vocês escolhem um ponto para fazer decorativo, quando você acabou de escolher o ponto, ele já vem aqui a regulagem ideal de largura e comprimento do ponto. Então, para aquele ponto decorativo, a máquina foi programada para trabalhar melhor e mais bonito nessa configuração original aqui, que seria de 6 milímetros e 1,6 milímetros de comprimento. Só que quando você vai trabalhar com a agulha dupla, o teu ponto vai ficar mais largo. Então, você tem que prestar muita atenção nisso aqui, ó, que é vou tirar o pezinho, a bitola da máquina, que é essa largura aqui, ó, onde a sua agulha tem para trabalhar. Se você deixar o ponto muito largo, você vai bater aqui do lado e vai quebrar a agulha, como muitas já me disseram que aconteceu. Então aqui, na largura do ponto, você vai diminuir e com o volante devagarzinho, você vem descendo, olha,
para ver, sem linha, sem nada, se não vai pegar nas bordas da bitola da sua máquina. A maioria das máquinas, ela vem com 7 milímetros de bitola. Poucos modelos têm a bitola mais larga. São 2 modelos da Janome e um da FAF que tem a bitola mais larga. Então, esse cuidado aqui na regulagem é o que você tem que ter. Porque senão você vai quebrar a agulha e você não vai conseguir trabalhar. Sempre eu trabalho na bobina com a linha de bordar, aquela 150, porque é uma linha mais fininha. E para fazer os pontos, eu trabalho com a linha de bordado mesmo, Lumina, Ricamari, a que vocês tiverem. Bom, quando você faz o ponto decorativo, a máquina, ela trabalha sempre mostrando o pezinho ideal, que é o N, que é esse pé aqui nas máquinas da Brother, e que ele é um ponto, um pé próprio para pontos elásticos. O ponto elástico, ou mesmo ponto cheinho, que é o caso do Festonê, ele faz com que a máquina trabalhe de uma forma mais pesadinha, mais lenta, ela bate muitas vezes no mesmo lugar. E você teria que ter uma forma fácil de correr o seu tecido. Então você vai trabalhar por baixo com a entretela hidrossolúvel ou mesmo com papel, porque isso faz a sua máquina deslizar e você conseguir trabalhar melhor com os pontos. Tem um outro pé da máquina que poucas conhecem, que é esse pé aqui. Esse pé, ele chama walking footing, ele é um pé de matelaçar. É um pé que você vai fazer todo o seu matelaçado, o acolchoado das suas peças, principalmente as pecinhas de bebê, de forma tranquila, sem enrugar. Ele faz um movimentozinho de ondas assim, que ele não deixa o seu pano fazer rugas, fazer dobra, e o matelaçado fica perfeito. Poucas conhecem esse recurso desse pé e não usam esse pé, que ele é fantástico. Esse pé, ele é colocado na máquina, você tirando, né? Você vai tirar o pezinho comum da sua máquina, você vai vir com a chave de fenda e você vai soltar a base aqui do pé da sua máquina. Deixa eu pegar uma outra chave de fenda aqui, que essa daqui não é a própria para isso. Você vai soltar aqui o pé e você vai tirar essa base, olha. Tirou essa base, aí você vai conseguir encaixar o seu pezinho aqui atrás, olha, dessa forma. E essa boquinha aqui, que parece um Y, você vai encaixar aqui no onde você coloca a agulha da máquina. Então, esse pé, ele é colocado dessa forma e você vai poder trabalhar com ele, e ele é maravilhoso, maravilhoso, até se você tiver que passar uma costura mais grossa. Você passou uma costura, você pode usar isso aqui, que é a guia. Essa guia, ela é muito bacana, porque você evita de riscar o tecido. Você passou a sua primeira costura onde você quer, essa guia é colocada aqui nesse buraquinho, olha, do pezinho, você empurra, e a máquina, ela tem as marcações, mas você não precisa nem usar, você pode usar a régua, a fita métrica, e você mede qual é a distância que você quer de uma costura a outra, baixa esse pezinho, vem costurando e ela vai ficar com a costura perfeita, sem que você precise riscar o tecido. Tem alguns outros pés, né, que você tem na máquina de costura, que é o pé de quilting livre, que é um pé bem interessante também para você trabalhar costuras livres, enfim. Quando você quer trabalhar aquilo que eu mostrei para vocês, é dessa forma que eu faço. Mas eu estou preparando uma aula para quem não conseguir, tiver mais dificuldade em entender as breves explicações, eu vou montar a aula, vou colocar como você faz para adquirir essa aula, onde eu vou fazer passo por passo a configuração, a demonstração com o tecido, para que você possa usar a sua máquina com tranquilidade e utilizar todos os benefícios que ela oferece para você.
Eu espero ter ajudado vocês e assim que eu fizer a aula, eu já vou colocar para vocês as formas de vocês adquirirem a aula, para que vocês façam e tenham segurança de trabalhar com a máquina e tirar da máquina tudo que ela pode oferecer para vocês. Um bom domingo, uma boa Páscoa a todas vocês, um beijo!